A Primeira Guerra Mundial. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Diversos aspectos devem ser analisados para entender os fatores que causaram a Primeira Guerra Mundial na Europa. Um deles, talvez o principal, no começo do século XX, muitos países estavam descontentes com a forma de partilha realizada sobre a Ásia e a África. A Itália e a Alemanha tinham ficado fora do novo processo neocolonial. No entanto, a França e a Inglaterra tinham o direito de explorar muitas colônias que forneciam matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias dos países citados, processando evidentemente o maior desenvolvimento industrial entre esses países. A insatisfação tanto da Alemanha como da Itália pode ser considerada a grande causa para o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Outro fato de relevância: no início do século XX, havia forte concorrência comercial interna entre os países europeus, levando vantagem nesse processo os países já industrializados, o que prejudicava novamente a grande parte da Europa. Outros aspectos a serem considerados: os países estavam empenhados em uma corrida de armamento como forma de proteger a si mesmos, atacar oportunamente em um futuro possivelmente próximo. Essa situação descrita gerava naturalmente um clima de muita apreensão entre as nações, o que seria inevitável acontecer a Primeira Guerra Mundial, e o que de fato se efetivou. Existiu também um outro fator importante que deve ser considerado: a grande rivalidade entre as duas nações poderosas da época. A França havia perdido já no início do século XIX uma parte significativa do seu território. A região denominada de Alsácia-Lorena, exatamente para a Alemanha. Esse fato aconteceu durante a Guerra Franco-Prussiana. Tudo o que a França desejava é que surgisse uma oportunidade para poder retomar parte do seu território perdido. A Primeira Guerra foi a grande oportunidade surgida em benefício da França. Devemos também considerar a realidade do pan-germanismo e, por outro lado, o pan-eslavismo, o que influenciou profundamente o estado geral de alerta na Europa. Existia evidentemente o desejo da união dos povos germânicos, formando apenas uma grande nação de origem germânica. Do mesmo modo, esta mentalidade era corrente entre os países eslavos. Mas o início da guerra se deu por um fato isolado: o assassinato de um príncipe, Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro, durante uma visita realizada a Sarajevo, em Bósnia-Herzegovina. Um jovem sérvio que fazia parte de uma organização denominada Mão Negra, contra a influência da Áustria e Hungria na região dos Balcãs. O primeiro fato desencadeador da guerra: o Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas dadas pela Sérvia em referência ao crime praticado. Portanto, em reação, no dia 28 de julho de 1914, determinou a guerra contra a Sérvia. Os países europeus já tinham alianças políticas e militares desde o final do século XIX. Portanto, no momento do estabelecimento do conflito, essas alianças já existiam. Por um dos lados, havia a Tríplice Aliança, formada em 1882 pela Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. A Itália passou para a outra aliança em 1915. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada em 1907, com a participação da França, Rússia e Reino Unido. A guerra desenvolveu-se em trincheiras, os soldados ficavam
várias semanas entrincheiradas, lutando para conquistar pequenos espaços de território. A fome e as doenças também eram os inimigos desses guerreiros. Na guerra houve o uso de novas tecnologias, desenvolvidas em função da eficiência da guerra. Os países com melhor utilização tecnológica seriam os vencedores, com aviões e tanques. A guerra iniciou e teve o seu término no ano de 1917. Um dos fatos políticos importantes, o primeiro deles, a Revolução Socialista na Rússia, e o seu caráter é expansionista. Esse acontecimento assustou definitivamente o mundo capitalista. Outro fato relevante foi quando os Estados Unidos, diante de rumos não previstos na guerra, como por exemplo a Revolução Socialista, os americanos, diante do novo quadro, entraram definitivamente no conflito em favor da Tríplice Entente. Estava em jogo a defesa do capitalismo e, do mesmo modo, acordos internacionais de fundamentais importâncias para a sobrevivência do liberalismo econômico, sobretudo entre os Estados Unidos, Inglaterra e França. Esse acontecimento foi indispensável para a vitória da Entente, levando necessariamente os países da aliança a assinar um acordo histórico da rendição. Os vencidos foram impostos um acordo denominado de Tratado de Versalhes, que significou a imposição por parte dos vencedores restrições e punições pesadas. A Alemanha foi obrigada a diminuir radicalmente seu exército, sua indústria bélica, e ainda perdeu a região do corredor polonês, tendo também que devolver à França a parte do território que tinha domínio da Alsácia-Lorena. Além de tudo isso, foi responsabilizada a pagar os custos da guerra aos países vencedores. O Tratado de Versalhes não terminou em si mesmo, devido às contestações posteriores por parte da Alemanha, influenciando mais tarde no início da Segunda Guerra Mundial, o que significa que a Primeira Guerra não tinha sido terminada. Em síntese, podemos dizer que a Primeira Guerra fez um grande estrago na Europa, matando mais de 10 milhões de pessoas. Acabou com os campos produtivos, levaram à ruína as indústrias, além de terríveis prejuízos econômicos, sobretudo por parte dos perdedores. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.